nessa noite, cada morador desta localidade, que o Deus de Israel venha estar te abençoando de forma tremenda, de forma poderosa. Louvamos ao Senhor por essa oportunidade que o nosso Redentor proporcionou para nós, em ter o prazer de nós estarmos reunidos aqui nesse local para um só propósito, que é adorar o nome do Senhor, bendizer o Eterno, propagar o reino, anunciar a palavra do nosso Deus. Louvar a Deus pela vida do pastor Gilmar, não é isso? O Senhor abençoe o senhor, sua casa, sua família, seu ministério, missionária Ana, que nos externou o convite. Que o Senhor também nos abençoe de forma poderosa, todos que aqui se faz presente, cada pessoa que coopera diretamente ou indiretamente para que esse culto venha a ser realizado. Que o Deus de Israel venha estar te recompensando, cada morador desta localidade, que o Senhor Jesus também venha estar te agraciando de forma tremenda e de forma poderosa. Eu vou deixar 2 versículos dentro da palavra do Senhor. Está em Lucas capítulo 19, versículo de número 5. Lucas capítulo 19, versículo de número 5, que diz a poderosa palavra do Senhor. Quando Jesus chegou naquele lugar, olhando para cima, ouviu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar a casa. Versículo 9 diz assim: disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Glória a Deus. Nós somos sabedores que este culto aquele é coberto de oração. Mas eu gostaria de fazer uma oração de agradecimento ao Senhor. Eu quero te convidar para, juntamente comigo, você venha agradecer ao Deus de Israel. Eu vou te fazer uma pergunta nessa noite, gostaria que você me respondesse. Você tem algum motivo para agradecer a Deus na noite desse dia chamado hoje? Você tem noção, em cima da terra, quantas pessoas deitaram ontem, mas não teve o privilégio de ver o dia raiar hoje? Só que você deitou, Deus sustentou, e você viu o dia raiar. Isso é um motivo grande para a gente agradecer ao Senhor. Você tem noção, nesse exato momento, em inúmeros hospitais, quantas pessoas estão na UTI, na CTI, respirando por aparelhos, se alimentando por sonda? Tem ser humano que não levanta o braço, não move a perna, não balança a cabeça. Mas você está aí, você pode andar, saltar, correr, levantar o braço, abrir a boca, balançar a língua, glorificar o nome do Senhor. Você já agradeceu a Deus por isso? Você tem noção, em cima dessa terra, quantas pessoas nesse dia de hoje não teve nem um pão ainda para comer até esse horário? Quem sabe você acordou de manhã, teve um pão com queijo, um presunto, uma mortadela, um requeijão cremoso, um suco, um café, um leite. Meio-dia você comeu uma macarronada, uma lasanha, uma feijoada, um bife estralado. Quem sabe para vir aqui agora à noite você já tomou uma sopa, comeu um cuscuz, um inhame, um aipim. Mas tem gente que nesse dia de hoje até agora ainda não comeu um pedaço de pão. Você já agradeceu a Deus pelo alimento que Deus proveu na sua vida nesse dia chamado hoje? Você tem noção de quantas pessoas se encontram nessa hora deitado, aleluia, no meio da rua, em cima de um jornal, saco plástico, papelão, deitado debaixo de um viaduto, encostado numa marquises? Mas na tua casa você tem uma cama, um colchão de 33, um edredom, um travesseiro, um ventilador, um ar-condicionado. Já agradeceu a Deus por isso? Tem pessoas que têm 30 dias com a mesma roupa do corpo. Quem sabe você já tomou 3 banhos hoje, 4, 5, já trocou a roupa várias vezes nesse dia chamado hoje. Você já agradeceu ao Senhor por isso?
tem noção de quantos pais e quantas mães no dia de hoje foram no IML fazer o reconhecimento do filho, da filha, ou algum parente fazer o reconhecimento do corpo da família? Só que a mão de Deus está sobre a sua casa, sobre a sua parentela. O diabo bateu, abriu a cova, mas Deus cortou o laço, fechou a cova. Você já agradeceu a Deus por isso? Glória a Deus! Então nessa noite eu quero te convidar a você agradecer ao Senhor. Agradeça a Deus por esse ar que você respira. Você lembra que em 2021, na pandemia da Covid, tinha gente comprando oxigênio? E você está respirando esse ar que Deus proporcionou, e você tem o fôlego de vida, e você não paga nada. Já agradeceu a Deus por isso? Eu quero te convidar, antes de eu iniciar, a você juntamente agradecer ao Senhor comigo. Abra sua boca e diga assim: obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado pela minha vida, obrigado pelas vestes, obrigado pelo alimento, obrigado pelo meu emprego, minha esposa, meu marido, meu filho, meu pai, minha mãe, minha família, meu lar. Agradeça a Deus por tudo que Deus tem feito na sua vida. Obrigado, Senhor, pelos laços invisíveis que o Senhor cortou, as covas que o Senhor fechou. Obrigado, meu Deus, que o Senhor poderia permitir uma nuvem carregada e chover, mas o Senhor preparou o céu limpo para a gente te adorar ao ar livre nessa noite, meu Senhor. Ó Pai, eu quero te agradecer porque eu creio e acredito, mesmo sem ver, que o Senhor já enviou os anjos para cercar, Pai, esta localidade. Obrigado por cada morador, Pai, desta localidade, toda a circunvizinhança, todos os bairros ao redor. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, continua, ó meu Deus, aqui nesse lugar, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Todos dizem, eu sou grato a Deus por tudo, pelos livramentos que Deus Ele tem me dado. Por muitas das vezes o adversário tentar ceifar a minha vida, e Deus assim tem cortado o laço, tem me dado livramento. Eu sou grato ao Senhor por isso. Foram muitos e vários livramentos da parte do Senhor na minha vida. Bendito é o nome do Senhor. Hoje eu estou aqui, mas eu vim para Jesus em um leito de hospital. Eu tomei 25 tiros para vir para a presença do Pai. Eu fiz 19 cirurgias na minha vida. Eu tomei 16 injeções hack na minha coluna. Foram 3 de anestesia geral. Pegaram eu dormindo, derramaram álcool no meu corpo, riscaram fósforo, eu acordei em chamas. Eu apaguei o fogo do meu corpo com os braços. Eu apaguei o fogo do meu corpo com as mãos. Na justiça baiana eu cheguei a responder 9 processos, tudo no artigo 57, que quer dizer assalto à mão armada. Nós somos sabedores que tem muitos mentirosos por aí afora contando um testemunho falso. Eu não tenho precisão nem de inventar, nem de acrescentar, porque o apóstolo Paulo, em Gálatas 6,17, deixou escrito que ele carregava as marcas de Cristo. Eu carrego as marcas das rebeldias e sequela da desobediência no meu corpo. Mas eu ainda não aprendi a contar os livramentos que Deus me deu antes de eu contar uma história dentro da Bíblia Sagrada. A história que Deus marcou o meu coração nessa noite foi a história de um homem por nome chamado Zaqueu, ao qual até um hino e uma canção de adoração a Deus fizeram. Entra na minha casa, entra na minha vida. Creio que todos são conhecedores que era um homem publicano, chefe. A Bíblia revela a sua classe social, diz que ele era rico. Uma certa feita, ele ouviu falar que Jesus iria passar por onde ele morava. Ele se adiantou, subiu uma figueira para ver Cristo, e quando Jesus passa por baixo, pede para ele descer depressa. Eu vou começar a falar algo que Deus colocou no meu coração para a sua vida. Você pode parar para observar, meu pastor Gilmar. Zaqueu correu para ver Jesus e ele subiu na figueira. E quando Jesus, aleluia, passou por baixo, Jesus manda ele descer depressa. E aqui eu vou ver, a vontade de Zaqueu é estar em cima, mas a vontade de Jesus era que ele descesse depressa. Deus, ele tem duas vontades, a soberana e a permissível. E entre a vontade da terra e a vontade do céu, entre a vontade da humanidade e a vontade divina, o que vai prevalecer na minha e na sua vida é a vontade divina, a vontade de Deus, a vontade celestial. Zaqueu queria estar em cima, mas Jesus pediu para ele que descesse, e ele desceu depressa.
nós paramos para observar que a vontade de Faraó era matar Moisés, mas a vontade de Deus era que Faraó criasse Moisés. Agora eu te pergunto, Faraó matou Moisés ou Faraó criou Moisés? Faraó criou Moisés, porque o que prevaleceu na vida de Faraó não foi a vontade dele, foi a vontade de Deus, profeta. A vontade de Jeremias era casar. Em Gênesis capítulo 16, versículo 2, está escrito que Deus falou para Jeremias que ele não poderia tomar mulheres nem filhos, e ele não casou. Porque o que prevaleceu na vida de Jeremias não foi a vontade dele, foi a vontade de Deus. A vontade do pai de Jeremias era que Jeremias se tornasse um sacerdote, mas a vontade de Deus era que Jeremias fosse profeta. E o que prevaleceu na vida de Jeremias não foi a vida de Jeremias não foi a vontade do pai da terra, e sim a vontade do pai do céu. Então você pode estar me ouvindo e você pode ter algumas vontades, mas eu vim te falar nessa noite que o que vai prevalecer na sua vida, você querendo ou não, é a vontade de Deus, é a vontade divina, é a vontade celestial. Jesus olha para Zaqueu e diz assim, ó: hoje convém eu ir na sua casa fazer duas coisas: pousar e cear. Cear vinha da palavra se alimentar, jantar. Pousar vinha da palavra descansar, deitar e dormir. E o que me chama a atenção é que Jesus está dizendo: eu vou entrar na tua casa para jantar, e vou entrar na tua casa, aleluia, para dormir. E Zaqueu preparou tudo, Jesus foi lá e Zaqueu recebeu. Jesus veio. Mas eu imagino que quando Jesus está na casa de Zaqueu, que termina de jantar, eu imagino que Zaqueu começa a dizer assim: mas não é esse homem que lá fora ressuscitou o filho da viúva de Naim? Não é esse homem que ressuscitou Lázaro depois de 3 dias morto? Não é esse homem que curou o paralítico no tanque de Betesda? Não é esse homem que deu a visão a Bartimeu? Não é esse homem que ressuscitou a filha de Jairo? Não é esse homem que curou a mulher encurvada e o homem da mão mirrada dentro do templo? Não é esse homem que curou a enfermidade na vida da sogra de Pedro? Então Zaqueu sabia dos relatos, dos sinais, dos prodígios, das maravilhas que o nosso Senhor Jesus evidenciava sobre a terra. Mas só que Zaqueu, imagina agora Zaqueu dizendo assim, ó: se lá fora ele evidenciou tantos sinais, porque na minha casa ele já entrou, já jantou, e na minha casa ele ainda não falou nada? Jesus se encontrava calado. Aí Zaqueu imaginou assim: já que lá fora ele fez tantas coisas e na minha casa ainda não fez nada, aí Zaqueu imaginou, então o problema não está nele, o problema está... Não, deixa eu ver se tem alguém me ouvindo aqui nessa noite. Eu imagino Zaqueu dizendo: então o problema não está nele, o problema está em mim. Já que o problema está em mim, deixa eu começar a consertar, aleluia, os erros da minha vida. Aí Zaqueu começa a dizer assim, ó: eu vou devolver a metade aos pobres. Jesus estava na casa, continuou calado, não manifestou a glória dele. Por quê? Porque na hora de Zaqueu cobrar juros abusivos e bagunçar, Zaqueu bagunçava por completo. Mas quando Zaqueu resolve consertar o erro, Zaqueu quer consertar pela metade. E com Jesus, pela metade não funciona. E quando Zaqueu percebe que não funciona, Zaqueu olha para Jesus e diz assim: então vou devolver quadruplicado aos pobres. Aleluia. Aí Jesus vê que dentro de Zaqueu entrou um arrependimento. Aí Jesus libera a palavra e diz assim, ó: hoje veio salvação a esta casa. Jesus já não entra na casa salvando, não. Jesus entra na casa, mas espera dentro da casa o dono da casa se arrepender. Porque, aleluia, esse culto que está sendo elaborado aqui, eu não sei quanto tempo já existe, quanto tempo vai existir, mas esse culto aqui tem uma finalidade. Qual é a finalidade? É os ouvintes se arrepender. Jesus, quando entra dentro da casa de Zaqueu, Jesus está esperando de Zaqueu um arrependimento. Porque Jesus só vai salvar Zaqueu depois que Zaqueu se arrepende. Jesus já está nesse largo, Jesus já chegou nessa rua, Jesus já está nessa travessa. Jesus quer até salvar, mas nessa noite ele me trouxe para te dizer: ele só vai salvar se verdadeiramente você se arrepender. Oh glória, bendito seja o nome do Senhor. E paramos para observar a igreja. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida.
Tem caminho que te leva para todas as direções, mas o único caminho que vai te levar a Deus é aquele que morreu na cruz, o mediador entre Deus e a humanidade. E não tem como um ser humano chegar até a Deus por intermédio de Jesus, se esse ser humano não se arrepender das suas práticas erradas, dos seus costumes que não agradam a Deus, das suas manias que não têm alegrado o coração do Pai. Então há uma necessidade do ser humano ele se arrepender, para da mesma forma que Jesus salvou a casa de Zaqueu, Jesus também salvou esse ser humano. O que me chama a atenção é que Jesus poderia salvar Zaqueu debaixo da figueira. E por que Jesus falou, não, eu tenho que ir na sua casa? Porque Jesus sabia que Zaqueu tinha muitos problemas no meio da rua. Mas o maior problema na vida de Zaqueu não estava no meio da rua. O problema maior na vida de Zaqueu, missionária Ana, se encontrava dentro de casa. Quem sabe, profeta, tem alguém que está me ouvindo aqui, está dizendo assim, ó, eu até estou no meio da rua, estou até gostando do culto, ó, meus louvores, estou gostando da palavra, mas eu tenho um problema grande para resolver dentro da minha... Não, deixa eu ver se tem alguém me ouvindo. O Espírito de Deus me trouxe nessa noite para te dizer assim, ó, com Zaqueu, ele pega Zaqueu no meio da rua e leva Zaqueu para dentro de casa. Mas com Jairo foi totalmente diferente. Jairo, o vaso de Deus, sai de dentro de casa e vai no meio da rua levar Jesus para a casa dele. Olha para cá e pega essa senha aqui, ó. Com Zaqueu, Jesus pega Zaqueu no meio da rua e leva para dentro de casa. Mas Jairo, é Jairo que pega Jesus no meio da rua para levar Jesus para dentro de casa. Nessa noite, eu não sei se é Jesus que vai te pegar aqui para levar para casa, ou se é você que vai pegar Jesus aqui para levar. Mas uma coisa, tenha certeza, do jeito que a tua casa está, não vai continuar. Quem acredita nisso? Bendito seja o nome do Senhor. Porque Jesus ele veio para salvar e buscar aquele que havia se perdido. Eu nunca vi Jesus entrar em uma casa e a casa continuar do mesmo jeito. A Bíblia diz que fosse para revelar os milagres que Cristo evidenciou, não teria livro suficiente. Mas os relatos dentro das escrituras, a casa que Jesus entrou só foi 12. E na casa de Zaqueu Jesus salvou. Porque a casa pode ter até perturbado, atribulado, mas se Jesus entrar, vai ter salvação. Na casa de Pedro a sogra estava enfermo, porque a casa que Jesus entra, a enfermidade bate retirada e ele entra com a cura. Na casa de Jairo tinha alguém morto, mas Jesus entrou e ressuscitou. Porque a casa que tem sonhos, projetos e promessas mortas, Jesus entra para ressuscitar. Será que tem alguém aqui que crê nessa palavra? Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. A gente vê Jesus entrando na casa dos discípulos de Emaús, e lá estava faltando pão, e Jesus multiplicou o pão. Porque a casa que tem escassez, que Jesus entra, a providência também entra junto. Glória ao Cordeiro de Deus. A gente vê Jesus entrar na casa de Simão, lá em Betânia, aleluia. E a mulher pecadora, ao acabar de quebrar o vaso de alabastro, Jesus perdoa os pecados dela. Porque Jesus está dizendo, não importa a multidão de pecado que você tenha, se você deixar Jesus entrar na tua casa, na tua vida, Ele está disposto a perdoar os seus pecados. Bendito seja o nome do Deus Pai Todo-Poderoso. Oh glória! Jesus também entrou na casa de Marta, Lázaro e Maria. Bendito seja o Rei da Glória. Entre tantas casas que Cristo entrou dentro da Bíblia Sagrada, a casa de Caifás ele entrou para ser julgado. Na casa de Levi também ele entrou porque ele tinha algo para fazer naquele lugar. Bendito seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia Sagrada, em 1 Coríntios 6,19 está escrito que o nosso corpo é templo, casa, moradia do Espírito Santo. E eu vi o pastor Gilmar ser usado por Deus no início do culto para dizer que ele está sobre a porta e bate. E a porta nessa noite é a porta da tua casa espiritual, é a porta do teu coração, porque ele quer fazer moradia dentro de você. O Espírito Santo, ele quer fazer moradia dentro de você. Pastor Gilmar, você já viu um relato dentro das escrituras sagradas
José o carpinteiro, junto com Maria, na hora de Maria dar luz a Jesus, ele vai na casa do hospedeiro procurar um lugar para Maria gerar Jesus. E o hospedeiro falou que os quartos estavam tudo ocupados, e falou que só tinha a manjedoura. Por quê? Porque o hospedeiro da Bíblia era o dono da pousada daquela época, e ele ocupou todos os quartos com toda a tranqueira, com tanta coisa, tanta mazela, tanta impureza, mas ele não deixou o quarto vazio para Jesus nascer. Lá vai, segura que é de graça. Tem muito ser humano que ocupa a sua vida com tantas coisas desse mundo e não quer deixar o espaço para Jesus nascer dentro de você. E o Espírito de Deus está dizendo: eu quero fazer moradia aí dentro. Eu quero fazer moradia aí dentro. Ah, pastor, aleluia, só porque eu ainda não sirvo a Cristo, você está dizendo que não tem moradia de Jesus dentro de mim? Então vem para a Bíblia comigo, a não ser que você diga que a Bíblia é mentirosa. Aleluia, está escrito Amós 3,3: não darão dois juntos se não estiver de acordo. Deus não está falando andar junto Paulo e João, Pedro e Tiago, Marta e Maria, não. Deus está falando andar junto, é a terra andar de acordo com o céu, para o céu andar de acordo com a terra, é a criatura andar de acordo com o Criador, para o Criador andar de acordo com a criatura, é o servo andar de acordo com o Senhor, para o Senhor andar de acordo com o servo, porque muitas das vezes nós encontramos em cima da terra, queremos andar de acordo com tantas coisas, mas não queremos às vezes andar de acordo com a vontade de Deus. Eu preciso renunciar às coisas da terra para agradar o Senhor. Eu preciso, aleluia, largar de agradar o meu eu para agradar a Deus. Olha, igreja, olha, ouvinte da palavra de Deus, segura que ela vai. Nós, ser humano, nós nasce, nós cresce, nós reproduz, envelhece e morre. Dá para você nascer, dá para crescer, dá para reproduzir e dá para envelhecer sem Jesus. O maior problema da vida do ser humano é se morrer sem Ele. Para onde vai a alma daqueles que morrem sem Cristo? Porque todos são sabedores que tem a bênção e a maldição, a direita, a esquerda, o bode, a ovelha, o joio, o trigo, a porta larga, a estreita, o céu, o inferno, Deus e o diabo. Há dois caminhos, a escolha é tua. Na terra você escolhe, aleluia, aonde você vai passar a sua eternidade. Eu quero que você me escute 2 minutos. Todo ser humano deveria ter lugares em vida. O primeiro lugar é no hospital, principalmente no Orixim Mateus, aonde tem muita gente, aleluia, que o câncer está até soltando pedaço do corpo. Porque dentro do hospital, pastor, porque dentro do hospital o ser humano vai ver o valor da saúde. E tem gente que tem saúde, aleluia, e com a sua própria saúde abusa de judiar o corpo, com coisa ao qual, aleluia, eu não vou nem falar, que você já sabe mais ou menos o que é. Outro lugar que todo ser humano deveria ir antes de morrer, não é ficar lá não, é visitar pelo menos um presídio, uma detenção, uma penitenciária. Por quê, pastor? É para saber, aleluia, o valor da liberdade? Não, é para saber o direito de escolha, porque nem todo mundo que está na detenção tem um coração ruim. Tem gente que está lá porque foi fazer uma coisa errada e deu errado, e está lá por causa de uma atitude errada. E lá tem gente que reflete que uma escolha errada pode trazer consequências trágicas na vida de um ser humano. Outro lugar que todo ser humano deveria visitar antes da morte é o cemitério, porque lá que você e eu vai ver o destino de todos nós. E quem está se preparando para ir para o céu vai saber que as coisas da terra não cabem no caixão e no céu não entra, porque do pó vem, do todo o pó vai retornar. É tanta mente de si mesmo, é tanta prepotência, tanta soberba, tanta arrogância na vida do ser humano, e a terra vai comer, e todos têm o mesmo destino da matéria. A alma não. A alma vai passar pelo tribunal de Cristo. A alma, bendito seja o nome do Senhor, vai passar pelo julgamento. Palavra e frase que todo ser humano vai querer ouvir naquele grande dia: seja bem-vindo, bendito filho meu e filha minha. Palavra e frase que ser humano vai querer ouvir naquele dia, ninguém vai querer ouvir, é: apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço.
Então aproveite quando tem vida, aproveite enquanto está de pé. A morte, ela não avisa quando ela vem. Tem gente que deita, dorme e não acorda. Tem gente que vem em cima de uma moto 140 por hora, o pneu dianteiro passa no buraco, a moto voa, o corpo da pessoa voa não sei quantos metros. Antes da matéria bater no chão, a alma pula fora. Tem gente que chega em algum lugar, rola um assalto, uma troca de tiro, uma bala perdida, pega num lugar fulminante, não dá tempo de se arrepender. Então aproveita. Jesus olha para Zaqueu e diz assim: hoje eu quero ceiar e pousar. Jesus olha para Zaqueu e diz assim: hoje veio salvação a esta casa. Você vê a diferença de Jesus para eu e você? Porque Jesus não deixa para salvar Zaqueu amanhã. Jesus não deixa para entrar na casa de Zaqueu amanhã. Mas nós, ser humano, tem a mania de querer deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje. Deus não marcou esse evangelismo para amanhã. Deus marcou o encontro contigo nessa noite, foi hoje. E porque tem gente que fala que vai tomar a decisão certa amanhã, você nem sabe se o amanhã existe. Pastor, amanhã é domingo. Me prova que amanhã é domingo, que eu vou lhe provar, aleluia. Passou a meia-noite, aleluia, é o domingo do hoje. E porque o amanhã não existe? Não existe, não, eu vou lhe provar. Levanta a mão aí quem já almoçou amanhã. Levanta a mão aí quem já tomou banho amanhã. Levanta a mão aí quem já trabalhou amanhã. Pastor, e depois da meia-noite não é amanhã? Não, é o domingo de hoje. Porque Jesus não trabalha com amanhã, Jesus trabalha com o outro. Nós nem sabemos se vai chegar até a meia-noite, e se a última trombeta tocar ainda hoje, e se Jesus vier arrebatar a sua igreja ainda hoje, e se ele não arrebatar hoje e pedir a sua alma hoje, olha, nós temos uma senha invisível. Essa senha só Deus sabe. Na pandemia da Covid, a pandemia chamou a senha de muita gente. Existem muitos lugares, até dentro da cidade, que nós vivenciamos que está em guerra. E essas guerras têm chamado a senha de muita gente. Bendito seja o nome do Senhor de Deus Pai Todo-Poderoso. Mas escute com bastante atenção, oh glória. Nessa noite o Espírito de Deus me trouxe aqui para trazer uma reflexão, um despertamento para a sua vida. Para onde vai a sua alma após a morte? Será que o teu nome está escrito no livro da vida? Você tem a certeza da salvação? As práticas que você pratica, se hoje Jesus tirar o fôlego de vida, você vai herdar as mansões celestiais. Porque todo ser humano, querendo acreditar ou não, há uma grande verdade. Há duas eternidades: a do fogo eterno e as das mansões celestiais. Se você vai acreditar ou não, não é problema meu, mas que é verdade, é. Jesus quer fazer moradia em sua casa hoje. Jesus quer fazer moradia na sua vida hoje. Eu poderia vir para Cristo inteiro, mas eu vim faltando um pedaço. Dentro do bairro Antigo Beiru, eu era nativo dali. E no ano de 94 eu conheci a maconha, eu tinha 14 anos. 95 eu conheci a cocaína, eu tinha 15 anos. Ano de 96, com 16 anos, eu me envolvi no tráfico de droga. Salmo 42:7 diz que um abismo chama o outro. E lá vai eu mergulhando, me atolando, aleluia, no submundo da droga, do tráfico e do crime. Eu cheguei no subsolo do fundo do poço. Tem gente, pastor, que chega no fundo do poço. Eu cheguei no subsolo do fundo do poço. Peguei o caminho tortuoso naquela localidade, envolvido no tráfico de drogas, subi nos becos e viela daquela comunidade com armas na cintura, arma e punho. Ano de 98 eu tinha um vulgo, um apelido chamado Galo, dentro do bairro do Antigo Beiru, Tranqueiro Neves Arenoso. E dentro desse bairro eu peguei caminho tortuoso, andando com pessoas de mau índole, pessoas de mau influência. Eu paguei um alto preço, onde eu carrego marca de rebeldia no meu corpo.
sequela de desobediência. Dia 7 de maio de 2003 eu tomei 5 tiros. De 38 pegou todos 5. E dia 7 de outubro de 2010 eu tomei mais 20 tiros, pegando mais 6. Dia 26 de março de 2010 pegaram eu dormindo, derramaram álcool no meu corpo, riscaram fósforo. Eu acordei em chamas. Eu apaguei o fogo do meu corpo com os braços. Eu apaguei o fogo do meu corpo com as mãos. Eu cheguei a fazer na minha matéria 19 cirurgias. Entre elas eu tomei 16 injeções hack na coluna e 3 na anestesia geral. Na justiça baiana eu respondi 9 processos, tudo no artigo 57. Que quer dizer assalto à mão armada. De acordo com a sua distância para mim, eu não sei se vai dar para você enxergar daí, mas olha, esse dedo indicador da mão direita ele é torto, deficiente e danificado, provocado por um dos tiros que eu tomei. Gálatas 6,7 diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer. O que o ser humano planta vai colher. Era esse dedo que o inimigo usava. Quem está entendendo? Olha para cá, ó. Era esse dedo que o inimigo usava. Foi ele que Deus permitiu ser torto. Porque o mal de muito ser humano é achar que vai acontecer com todo mundo, menos com ele e menos com ela. E há um dito aí fora: quem mistura com porcos, faleiro come. Quem com ferro fere, com ferro é ferido. Quem anda como cega, a tendência é dormir de cabeça para baixo. Mas se você não quiser dito humano, eu vou lhe dar a Bíblia. Mateus 7 diz que da forma que é julgado, da forma que julga é julgado, da forma que mede é medido. Em Juízes 1,17 diz a dona Bezeque: assim eu fiz, assim Deus me pagou. Porque aqui se faz, aqui se paga. Eu tomei um tiro no tórax. Se o senhor tem um celular com a lanterna aí, meu pastor, se tem, se aproxima. Se você abrir lá o Instagram, Profeta da Perna Cortada, tem vários vídeos meus, tanto pregando em rua, mostrando todas as perfurações de bala, todas as marcas de cirurgia. Se você abrir o YouTube, Pastor Eliomar, homem que tomou 25 tiros, também você vai me encontrar. E se você abrir o Facebook, Eliomar, Profeta da Perna Cortada, você também vai me encontrar. Eu tomei um tiro no tórax, Pastor Gilmar. Encosta aqui. E essa bala está alojada até o dia de hoje. O local é fatal, divide a caixa dos peitos com o tórax. E a bala entrou aqui, ó. Tá vendo o buraco aí, pastor? Faz assim com o dedo que o senhor vai pegar nela. Faça assim, ó. Assim, ó. Assim. Não, faça assim, tira o dedo. O senhor vai pegar nela. Essa bala está alojada aqui. Pega nela. Olha ela aí. Tô vendo, tô sentindo. Eu tomei um tiro na minha clavícula esquerda. Qualquer um, após eu terminar o microfone, que quiser vir pegar nas balas, fica à vontade. Aqui tem mais bala do que na própria Bomboniere. Tomei um tiro na minha clavícula esquerda. E a bala partiu o osso da clavícula esquerda. Entrando aqui, eu tenho uma cirurgia de 12 pontos, uma pratina de 9 parafusos. Essa bala partiu o osso da clavícula, saiu do outro lado das costas. Puxa a camisa aqui, meu pastor, para o senhor ver. Olha o buraco onde a bala saiu aí. Isso. Puxa mais para baixo um pouquinho. E esse outro buraco aí embaixo é o quê? De bala. Essa bala aí me levou a óbito, pastor. Essa bala que o pastor acabou de botar na mão perfurou meus 2 pulmões. Eu cheguei no hospital Roberto Santos desacordado. Eu tive hemorragia interna dos 2 pulmões. E por causa dessa hemorragia interna de 12 pulmões, eu entrei em óbito em um período de 12 minutos. O médico falou para minha mãe passou a notícia para minha família, foi um desespero total. Depois de 12 minutos, Deus ele me trouxe de volta. O doutor já estava, aleluia, para fazer o atestado de óbito. E eu entrei no centro cirúrgico, a minha barriga ela é aberta, do pé do umbigo até o tórax, em uma cirurgia de 18 pontos. Quer filmar? Pode filmar, pastor. Olha o tamanho da cirurgia. Se alguém quiser filmar, fica à vontade. E essa barriga foi aberta do pé do umbigo até o tórax com uma cirurgia de 18 pontos. Aleluia. Que a medicina dá o nome de debilitação de órgão, o nome dessa cirurgia, para limpar todos os órgãos por dentro, por causa da hemorragia interna dos 2 pulmões. Colocaram 2 drenos para drenar os 2 pulmões de um lado do outro, que entrava de cada lado uma mangueira da grossura da mangueira de botijão de gás. Olha o buraco, pastor, que a mangueira entrou. Isso. Olha o buraco do outro lado que a mangueira entrou. Ó. Bendito seja o nome do Senhor Deus Pai Todo-Poderoso. Tomei um tiro no braço.
Porque a bala entrou de um lado, saiu do outro lado. Vou mostrar aqui também. E isso foi no dia 7 de maio de 2003. E no dia 7 de outubro eu tomei mais 20 tiros, pegou mais 6. Olha pra cá, pastor, onde a bala entrou. Aí ela saiu, onde ela entrou. Eu tomei mais 20, pegando mais 6. Isso dá para identificar que buraco é esse aqui, pastor? Isso, do lado de cá. Isso. Eu tomei um tiro na minha face que eu quase perdi a minha visão direita e a bala entrou aqui, ó. Pode filmar, pastor? Isso. Onde ela entrou, o buraco aí, ó. Essa bala entrou aqui na minha face, quase eu perdi a minha visão direita e saiu do outro lado da cabeça, atrás da orelha aqui, ó. Quem quiser vir ver, pode vir botar o dedo, ver os buracos. Isso aqui. Eu tomei outro tiro na cabeça, cá em cima, ó. Essa bala aqui era para estourar o crânio. Bota o dedo aqui, pastor. Miolos e massa cefálica era para vir por lá de fora. Acompanha comigo o percurso desse tiro, ó. Mas o grandão da Galileia sabe cortar o laço, fechar a cova e dar o livramento, ó. E o Deus do livramento está aqui nesse lugar. Quem acredita nisso? Eu tomei um tiro de raspão na minha perna direita. Ô profeta, vem cá, me auxilia aqui por bondade. E eu tomei um tiro no meu pé esquerdo. Olha pra cá o que ocorreu. Apoia aqui no braço. Assim, ó. Segura com força. Segura. Tomei um tiro no meu pé esquerdo que me trouxe isso daqui, ó. Perdi um dos membros do meu corpo. A minha perna esquerda é amputada, 4 dedos abaixo do joelho. Ora, quem diga que isso aqui é prótese ou perna mecânica, é minha, bota o nome que eu quero. Quem concorda, dá um glória aí, dá. Pastor, como é o nome disso aí? Isso aqui é fruto de rebeldia, sequela de desobediência. Porque o Deus que nós servimos é especialista em pegar o brabo, o valente, o rebelde e o desobediente. E quanto mais o tamanho da rebeldia na vida de um ser humano, maior também é o processo do sofrimento. Esse cara que não tinha medo de nada a não ser dos castigos de Deus era ele. Mas Jesus é especialista em pegar o brabo. Jesus é especialista em pegar o valente, o rebelde e o desobediente. Fiquei 16 anos da minha vida no submundo do crime e saí de lá todo aberto, cheio de pratina, bala alojada, perna arrancada e cheio de cicatrizes. Cadê o pastor a lanterna? Pega a lanterna, aproveita e traz o celular para filmar. Pegaram eu dormindo, traz ele para perto, aleluia, dá para trazer? Pegaram eu dormindo, ano de 2005, me relacionei com uma jovem que era usuária de entorpecente, e eu cheirava como que, uma certa noite, não tinha um pó, a gente enveredou no crack, aí foi o subsolo do fundo do poço. Por causa do crack, eu que era assaltante e traficante, eu virei nóia, saciseiro, maloqueiro, mendigo e morador de rua. Eu aqui, morei na rua 5 anos da minha vida no bairro de Itapuã. Ano de 2005 a 2010, 2025 a meus 30 anos. Eu sei o que é dormir por cima de jornal, saco plástico, calçada, aleluia, sereno da madrugada. Balde de lixo foi meu restaurante diversas e várias vezes. Só que o Deus que eu estou pregando nessa noite, nesse lugar, deixou escrito em 1 Samuel 2, 8 e 9. Ele é aquele que pega do duro, do esterco necessitado, levanta e coloca para se assentar no meio dos príncipes e da princesa. Não entendeu não? Jesus está dizendo que ele é especialista de pegar do balde de lixo e fazer vaso na mão do oleiro. Tem alguém que acredita nisso? O crack tinha comido a carne toda, o osso estava em tempo de furar a pele. Quem me via de frente parecia que eu estava de lado. Morando na rua 26 de março de 2010, derramaram no meu corpo álcool e riscaram o fósforo. Traz o celular para perto, tá para ver daí? Eu acordei em chamas, a intensidade do fogo na região da barriga subiu, queimou o pescoço de um lado, do outro lado.
essa orelha esquerda encolhida. Eu tive que fazer 3 drenagens para não ter que amputar a própria. Eu tenho danificações de queimadura na mão esquerda, na mão direita. O fogo desceu dos 2 braços. Eu tenho um enxerto aqui, outro enxerto do lado de cá. Vê se dá para ver daí, pastor. Olha o enxerto da queimadura. Agora, olha a bagaceira que o fogo fez do lado de cá, ó. Para amanhã você não dizer que a missionária Ana e o pastor Gilmar trouxe um jogador de conversa fora aqui. Olha para cá, ó. Isso aqui não é história de carochinha, ladainha, nem tão pouco baratinho, não. Isso aqui é uma realidade de alguém que era rebelde. Jesus tinha chamada, mas como não quis vir do jeito que Jesus queria que viesse, Jesus traz com as marcas das rebeldias. Eu tirei 2 detenções de gritos. No ano de 2000 eu tirei no anexo. 2009 eu tirei na Véia, presídio de Salvador. 2001 eu fui fazer um assalto com a concessão de Coité. Por lá mesmo eu fiquei hospedado no complexo policial. 2006 eu fiquei preso na 12ª delegacia no bairro de Itapuã. 2008 eu fiquei preso na delegacia da Doutor no bairro do Pelourinho. 2000, aleluia, e 3 eu fiquei preso na 9ª delegacia no bairro da Boca do Rio. Eu andava mais preso do que solto. 9 processos eu respondi na Justiça Baiana. Quando a polícia invadiu o bairro do Arenoso, Tranqueiro Neve, andava eu pulando laje e ribanceira para correr e me esconder da polícia. Mas na Bíblia está escrito, Gálatas 5:1, está pois a liberdade de Jesus Cristo que já nos libertou. Hoje eu não corro da PM, não me escondo da Rondesp, a civil não me prende e a Caatinga não me coloca algema. Quer saber por quê? Porque hoje eu e a igreja só está presa ao Cordeiro de Deus. Alguém pode dar glória para Jesus? Você pode dar glória para Jesus aí? A minha avó orou 16 anos pela minha vida, pastor Gilmar. E hoje eu estou aqui. Jesus pegou a minha avó com 23 anos de vida e arrancou ela da terra no dia 17 de abril de 2017 com 93 anos de vida. A velhinha ficou 70 anos na presença de Deus e nunca se afastou. E toda vez que viu uma notícia ruim, minha avó falava para minha mãe, para meu pai, para toda a família: o meu neto vai ser o sacerdote da minha família. Eu, numa bruxa, desassombrado, homem destemido, aleluia, fazendo tantas coisas que desagradavam a Deus, mas tinha uma velhinha de joelho no chão dizendo que Deus iria mudar a história, e mudou. Olha eu aqui adorando a Jesus com você. Porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. O problema do ser humano é receber uma profecia agora e quer que Jesus já se cumpra quando você chega em casa. E Deus é especialista em fazer profecia ao contrário daquilo que você está vivendo. Às vezes Deus pega alguém da sua família que está dando um raio, fumando uma maconha, e diz que vai libertar. Quando você chega em casa, você quer ver ele liberto, e você descobre que agora ele já está segurando a pistola ao umbigo na biqueira, com a mochila de droga nas costas, e você fica desesperado, perguntando: Deus, cadê a promessa que você me fez? É Deus dizendo: ora mais um pouquinho, que eu estou no silêncio, mas estou trabalhando, e tu vai contemplar a minha glória através da tua oração. Quem crê nessa palavra? Fui, hoje eu não sou mais. Fui traficante, assaltante, detento, dependente químico, maloqueiro, mendigo, morador de rua. E hoje tu é o quê? Hoje eu sou escolhido, ungido, pastor e pregador da palavra. Alguém pode dar glória para Jesus aí? Porque Jesus tem o poder para mudar a história. Tenho 16 anos na presença do Senhor. Comecei a pregar a palavra com 28 dias de convertido. Comecei a pastorear com 7 anos na presença do Senhor. Eu tenho 9 anos que eu pastoreio o Senhor. Eu tenho 13 anos que eu sou casado. A minha esposa está aqui, ó. Eu saí do crime, aleluia. Perdi a perna, até a mulher me largou. Mas eu vim para Jesus, Deus me deu uma esposa linda. Olha que maravilha, ó, oh, glória. Não olha demais não, que eu sou ciumento. Quem pode dar glória para Jesus? E pastor, qual é a senha de casar com mulher bonita? Eu sou deficiente, não pego fila. A minha oração chega no céu mais rápido. Você pode dar glória para Jesus aí? Dá uma glória aí, dá. Hoje eu sou pastor, tenho família. Eu tenho um projeto de tirar das ruas adolescente e jovem, lá aonde eu moro, para a glória do nome do Senhor.
Oh glória, Jesus te abençoe, te guarde, profeta. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Estamos construindo uma igreja lá, meu pastor. Tu precisa ver que coisa linda. A luta tem sido grande. Vou lhe mandar todos os vídeos. Vou pegar teu número, meu pastor. Vou lhe mandar todos os vídeos hoje. Você vai ver assim, rapaz, esse cara é doido mesmo. Eu em 3 metros de altura, com a perna só em cima do andame, levantando o broco. O mestre de obra é meu pai. Os obreiros, irmã, ele largou tudo na mão. Aí meu pai botou o broco, eu botei o prumo, puxei a linha, aprendi e falei, vamos embora. O canto tortar, o reboco conserta. E a obra está lá. Já está coberta, já está engessada, está terminando o piso. E hoje, para a glória do Senhor, nós estamos aqui, igreja, falando que Deus tem o poder de mudar a história. Que Jesus tem o poder de virar o cativeiro. Porque a minha família, eu não vou falar dos vizinhos não, a minha família, o nome da minha mãe é Valdelice, conhecida como Dona Nice, tia minha. Não filma não, pastor, é que se ela ouvir isso, depois ela me pega, mas eu vou revelar isso aqui. Tia minha que dizia assim, olha, eu não sei para que Dona Nice botou essa praga no mundo, só para dar desgosto a ela. Me dizia que eu era a ovelha negra da família. O povo dizia que eu era pombo sujo, que era um desvalido sem futuro. Mas aqueles missionários, Ana, que dizia isso da minha família, hoje em dia, se for fazer um aniversário em dezembro, me agenda agora, porque em dezembro, se eu tiver agendado, eu não vou. E outra, quando chega lá, aleluia, ninguém corta o bolo antes de eu orar. Quem pode dar glória para Jesus? E a família que me via como treva, é eu que resolvo os problemas. É eu que oro por ele e por ela. Quantas mães de família olhou para o filho na minha época, no ano, aleluia, de 94 a 2010, e disse assim, não anda com ele para não se perder. E hoje eu passo lá, eu vim até de lá hoje, que eu fui levar minha tia lá antes de vir para aqui, e o pessoal diz assim, rapaz, dá um conselho a meu filho, para ver se ele vai para os caminhos que você foi. Porque o caminho é Cristo, a verdade é no Senhor. Você pode traçar todos os caminhos na sua vida. A escolha é sua, o direito é seu, e nós não tem nada a ver com isso. A nossa obrigação é te orientar, que ninguém vai para o céu se não for através de Jesus. Missionária Ana, é a primeira vez que eu venho aqui, não conheço nada de ninguém. Eu vou botar uma cereja no bolo aqui. Eu não posso correr porque eu só tenho uma perna. Você, Gilmar, vai me cobrir aqui. Posso entregar, pastor Gilmar? Posso mesmo, então lá vai, viu? Tem ser humano que abre a boca para dizer assim, ó, eu não vou na igreja, porque a igreja tem muito problemático. Tem ser humano que abre a boca para dizer assim, ó, eu não vou na igreja porque a igreja parece que tem mais problema do que aqui fora. Aí tem ser humano que abre a boca para dizer assim, ó, eu não vou na igreja porque parece que quem está lá dentro está mais errado do que aqui fora. Aí eu vim aqui só para te, aleluia, indagar e te perguntar, quem te falou que a igreja é lugar de gente perfeita? A igreja é lugar de gente imperfeita, procurando a perfeição que é Jesus, que morreu na cruz pela minha e pela sua vida. Agora segura essa que é de graça. Aí não vai para a igreja por causa do problema que tem lá. Eu vou te perguntar, dentro da sua casa não tem problema não? No teu casamento não tem problema não? Na empresa e no trabalho que tu mora, tem problema ou não tem? Na rua que tu mora, tem ou não tem problema? No meio da tua família, tem ou não tem problema? Você arranca o sobrenome que carrega, você arranca a genética da tua veia pelo problema, aleluia, que tem no meio da tua família? Você larga a tua esposa e o teu marido, aleluia, se separa pelo problema da vida conjugal? Você abandona a tua casa e vai embora pelo problema que tem na tua rua? Você pede demissão pelo problema que tem no teu emprego? Claro que não. E por que está com a cara de pau dizendo que não vai para a igreja por causa do problema que tem lá? Lá vai. O pai me trouxe para te dizer assim, ó, naquele grande dia você vai dizer assim, ó, o problemático era eu e eu não deixei Jesus fazer e resolver os problemas da minha vida. Bendito seja o nome do Senhor. E que nessa noite o Espírito de Deus continue guardando cada morador desta localidade, dando livramento a cada morador deste lugar, repreendendo o espírito da morte nesse lugar,
Eu vim profetizar que Deus vai repreender e neutralizar todo o derramamento de sangue em toda essa região. Quem acredita nisso? Eu quero saber se tem alguém comigo acreditando nisso. Aleluia! Nós veio decretar a falência do diabo nesse lugar. Glória a Deus! Nós veio profetizar que a paz venha continuar reinando neste lugar. E que os anjos do Senhor venham estar em cada beco, em cada viela, cada entrada e cada saída de cada rua desses bairros aqui circunvizinhos. E que Deus venha trazer libertação e transformação. E que a mão do Senhor venha continuar estendida sobre este lugar. E que Deus venha quebrar toda a dureza do coração. Que Deus venha transformar o coração de pedra em carne. Tirar as escamas dos olhos e abrir a tua visão espiritual. E que Deus venha mudar o teu pensamento das coisas da terra e abrir a tua mente com as coisas do céu. E que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Todos dizem. Você está acostumado a ver o evangelismo terminar e nós dizemos assim: o que é Jesus? Venha para Jesus. Só que Deus me ensinou um negócio. Eu aplico a mensagem, o Espírito de Deus convence o homem do pecado e do juízo. Você que vai tomar a sua decisão, porque naquele grande dia você não vai dizer que não ouviu. Então você pode aceitar Jesus até dentro do banheiro, sentado na sala da tua casa, na frente da televisão ou dentro do seu quarto, ou em pé aqui me ouvindo, e procurar um lugar para congregar e pedir a Deus força. Ah, pastor, eu gosto da Heineken, da Itaipava, eu gosto da Skin, da Skol, eu gosto da Unheim, da Unforte, eu gosto do Acanova, eu gosto do fumar um Beck, eu gosto do Paredão, eu gosto da Celeste, do Micareta, do Carnaval. E Jesus está dizendo assim: você vai dar só um passo, que Ele vai dar 1000 a seu favor. A libertação quem faz é Cristo, mas você tem que deixar Ele fazer. Bendito seja o nome do Senhor. Eu já usei tanta porcaria que faz vergonha eu falar. E aqui eu vou encerrar, pastor Gilmar. Eu já fumei cigarro, trevo, maconha, crack, pitira, escafe, resina, mescado, pitiro. Já cheirei cocaína, já tomei chá de cogumelo, chá de papoula, colírio psicopético no nariz, vários comprimidos de droga com bebida alcoólica, Adol, Rivotril, diazepam, Ropinol. Eu já bebi tanta cachaça na minha vida, se eu começar a falar o nome aqui, vai ficar gente tombeando aqui neste lugar. Quando eu morei na rua, até álcool do posto de gasolina eu já bebi, eu não queria saber não, eu queria andar turbinado. Mas para a vergonha de Satanás e para a glória de Deus, hoje eu quero andar cheio do Espírito Santo. Tem alguém que quer? Pastor, tem um tempo quando eu falo isso aqui que eu vou falar agora. Porque aparentemente parece que está fazendo apologia ao crime. Mas escute. Jesus pega Pedro e muda o nome, a profissão e a ferramenta. O nome era Simão, Jesus botou para Pedro. A profissão era pescador, Jesus tornou ele um sacerdote. E a ferramenta era rede, tarrafa e anzóis. Jesus deu a ele um cajado. Pega a cena, viu, profeta? Vou repetir para ver se tem alguém online em celestial. Jesus, pastor, mudou o nome de Pedro, era Simão, agora é Pedro. Mudou a profissão, era pescador, formou um sacerdote, vai tomar conta das minhas ovelhas, disse Jesus a Pedro. E mudou a ferramenta, larga a rede, a tarrafa e anzóis, toma um cajado. Se Jesus mudou de Pedro o nome, a profissão e a ferramenta de nós, será que Jesus não vai mudar nada? Claro que Ele vai mudar. E o meu vulgo era Galo, hoje é servo do Deus Altíssimo, pastor Leomar de Souza Silva, para a glória do nome do Senhor. Deus mudou meu nome. E a profissão era assaltante e traficante, hoje é ganhador de alma, para a glória do nome de Jesus. Deus mudou a profissão. E eu vou falar das ferramentas que Deus ainda também muda. Pastor, o senhor quer que eu comece de cima para baixo ou de baixo para cima? Eu vou começar de baixo para cima, porque Deus ainda muda a ferramenta. Deus arranca o 22, a bereta 75, 32. Deus arranca o 38, o TA 357, o Magno 44, a bereta 765, o APT 380. Deus arranca 9mm, ponto 40 e a Glock 45. Deus arranca a cartucheira 28, a cartucheira 36. Deus arranca a calibre 12, a Hot Gun de repetição. Deus arranca a Uzi, a MT, a CT. Deus arranca o 556, o FAL 762. Deus ainda arranca a M16. Deus ainda arranca a M4, o R15, a ponto 30, a ponto 50. E para não ficar desafiado,
desarmado nesse mundo tão louco, Deus dá essa arma aqui, ó, a B66. Quem pode adorar Jesus? Deus dá essa arma aqui, olha, aleluia. Aqui no Novo Testamento é 39, no Velho é 26. E tem munição de sobra nos capítulos e nos versículos. Pastor, e com essa daí a gente atira onde? Na cabeça do adversário. Mastiga dela, Deus joga munição no peito e você mira a cabeça do inimigo. Puxa o gatilho e deixa que Jesus faz o resto. Quantos quer que o poderoso Deus do livramento está aqui nesse lugar? Faça um barulho que o inferno não gosta de escutar. Que Deus agracie todos os moradores, abençoe e livre de todos os mal. Em nome de Jesus, toda a igreja diz: se Jesus é digno das suas palmas, fique à vontade. Eu louvo a Deus pela oportunidade. Que Deus te abençoe grandemente, continue te abençoando, te guardando. Oh glória, aleluia. Boa foi essa palavra. Glória a Deus. Que Deus continue te abençoando, te protegendo, te guiando, guardando toda a sua família. Amém? Pastor Gilmar. Forte. Que testemunho, hein, meus irmãos? Glórias ao santo nome do Senhor Jesus. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Eliomar. Glória. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, povo de Deus. Que palavra poderosa, que testemunho forte. Que maravilha, meus irmãos. Estava eu orando ali no monte e o Senhor ministrava no meu coração. Eu fiquei preocupado com a chuva, meus irmãos, mas o Senhor ministrava no meu coração dizendo: grandes coisas irei fazer naquele lugar. Eu creio que você que ouviu esta palavra, ela entrou no teu coração. Isaías vai dizer que a palavra vai e produz o resultado para qual está sendo enviada. E essa noite ela foi enviada ao meu e ao teu coração. E eu pergunto essa noite: quem recebe essa palavra aqui essa noite? Vamos aplaudir ao Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Mas quando você aplaude ao Senhor, você olha para o céu e começa a glorificar, misturar os aplausos com glória, 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 glória a teu nome, ó Senhor, que vive e reina. Que Deus em Cristo continue abençoando ao nosso querido pastor Eliomar, sua esposa, a pastora Magna, aleluia, que veio essa noite aqui. Ele saiu da Macedônia, lá de Simões Filho, meus irmãos. Veja só, para vir trazer uma palavra, esse testemunho maravilhoso que edificou os corações aqui essa noite, meus irmãos. Amém? Como eu tenho falado aqui nos evangelismos, que Deus colocou essa terra aqui para a gente tomar novamente, reivindicar essa terra para Ele. Não vamos deixar o diabo mais se andar aqui. Enquanto ainda tiver homens e mulheres de Deus com compromisso com sua palavra, nós vamos estar aqui reivindicando. Eu peço que vocês que me ouvem, aleluias, ore por essa obra, porque é difícil, meus irmãos, mas a palavra de Deus nos ensina que o reino dos céus ele é conquistado à força. É sim. E o Senhor ele não chama covarde, Ele chama aqueles que têm coragem de entrar, descer nos becos, nas vielas, aonde muitas pessoas não têm coragem, a gente vai. Muitos de vocês também sabem o meu testemunho. E não era de brincadeira, mas Deus me tirou lá do lodo, do charco lamaçal, e hoje me fez também sacerdote, para estar pregando a palavra dele. Aonde eu ia comprar droga, hoje eu levo a Bíblia para pregar a palavra de Deus. Eu peço que vocês, meus irmãos,
continua orando por essa obra, porque eu creio, meus irmãos, que grandes coisas Deus vai fazer aqui nesse lugar, e já está fazendo. Deus me mostrava pessoas aqui com depressão, e Ele está visitando aí no lar. Pessoas com ansiedade, Deus está visitando aí no lar. Jovens que está marcado para morrer, e Deus está dando mais dias de vida, grandes livramentos, porque a palavra de Deus nos ensina: onde a luz chega, as trevas, ela tem que partir em retirada. E essa noite a luz chegou. Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês que me ouvem e ouviram essa palavra, esse grande testemunho aqui essa noite. Quem deseja receber a Jesus Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador das vossas almas, vem aqui que nós queremos orar por você. Não estou chamando você para ser crente. Eu estou chamando você para que o seu nome venha a ser escrito no livro da vida e do Cordeiro. Que você saia da qualidade de criatura para filho de Deus. E você que um dia esteve no aprisco e por algum motivo saiu, filho pródigo, filha pródiga, o Senhor te chama. Ele quer te dar vestes novas. Ele quer mudar a sua vida. Alguém aqui esta noite para Jesus? Você que sente que precisa de oração, vem aqui na frente. Você que está com alguma enfermidade, vem aqui na frente. E quando eu estou falando aqui, o Espírito Santo de Deus está ministrando no teu coração. Vem aqui, que nós queremos orar. Não tenha vergonha. Vem aqui na frente, que nós queremos orar por você. O Senhor Jesus, Ele quer mudar a sua família, Ele quer mudar a sua história. E Ele diz assim: a minha família guardada nas asas de quem a criou, bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. Enquanto você está aqui ouvindo a palavra de Deus, Ele envia os teus anjos na tua casa. Creia nisso, meus irmãos. O texto vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu creio que o Senhor Jesus, Ele vai continuar dando oportunidade para vocês. Eu creio, meus irmãos. Alguém aqui essa noite quer oração? Quem vai para casa abençoado aí, povo de Deus? Vem, minha filha, vem. Louvado seja Deus, olha aí. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Venha, minha filha, fica aqui. Amém. Povo de Deus, vamos ficar de pé. Estenda as vossas mãos aqui para a vida. Olha aí. Estenda as suas mãos, santa, para a vida dessas jovens senhoras. Maravilhoso Deus eterno. É no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, que eu venho orar por essa senhora, Pai. Sim, Deus. Pai, eu não sei o que elas estão precisando, mas Tu sabes, Senhor. Pai, como ministro da Tua palavra, Pai, como pregador do Teu evangelho, Senhor, vai tomando a vida delas nas Tuas mãos, Senhor. Aquelas, meu Deus, que estão se sentindo fraca,
vai fortalecendo a cada uma delas nesse momento, Senhor. Entra, Pai, aonde nós não podemos entrar. Sim, Pai, toda enfermidade nós damos uma ordem. Saia agora, em nome de Jesus Cristo. Pai, vai fazendo, meu Deus, o que nós não podemos. Entra, Senhor, onde nós não podemos, Senhor. Pai, se elas não têm fé, eu tenho fé por elas, Senhor. Pai, cura, Senhor. Faz a tua obra e glorifica o teu nome esta noite, Pai. Meu Pai Santo, eu estendo, meu Deus, essa oração, a vida da família. Vai visitando o quarto, vai visitando a casa, Senhor. O filho, meu Deus, rebelde. Eu não sei, Deus, o que está acontecendo, mas o Senhor me leva para um lugar diferente, Senhor. Pai, se ela veio aqui à frente, Pai, porque tem sede, porque teu Espírito Santo, Deus, bradou no coração de cada uma delas, Pai, reforça, Pai. Que o Senhor possa, Deus, aleluia, está, meu Pai, aleluia, mudando essa história, mudando o cativeiro, quebra os grilhões do inimigo de nossas almas, Senhor. Que o Senhor possa, meu Deus, aleluia, entrar onde nós não podemos, está glorificando o teu nome. Enfermidade, nós damos uma ordem, todo espírito de enfermidade agora, em nome de Jesus Cristo, parta para o abismo agora, sem retorno. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, toma essa vida nas tuas mãos, Pai. Sim, ó Deus, a tua palavra vai dizer: não sabereis que é templo do meu Espírito, e que meu Espírito habita em vós. Pai, essa alma está sedenta. Muda o cativeiro, Senhor. Muda, Senhor. Aleluia, Senhor. Oh, Jesus, o gemido é da alma, Pai. Ah, Pai, eu peço, meu Deus, os céus que ouça, meu Deus, essa oração, esse clamor por estas vidas, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor me mostra, oh glórias, se sentindo fraca, se sentindo, meu Deus, a pior de todas as criaturas, mas Deus diz assim: foi por isso que eu entreguei o meu filho amado, por essas vidas. Vocês valem o sangue derramado do meu filho amado Jesus Cristo naquela cruz do Calvário. Santo Deus e eterno, alguém aqui atrás, por favor. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós abençoamos esta vida, Senhor. Aonde, meu Deus, lançaram palavra de maldição, nós viemos abençoar. Aonde disseram que não tem mais jeito, nós dissemos: tem jeito sim. Foi por isso que Jesus Cristo morreu. Ele disse naquela cruz: tetelestai, está pago. Vocês foram compradas pelo preço de sangue, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós abençoamos essas vidas, Senhor. Abençoa, Pai. Derrama o teu bálsamo, Senhor. Derrama o teu bálsamo, meu Deus, sobre estas vidas. Nós abençoamos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Aquele que concorda com essa oração diz: vamos aplaudir ao Senhor Jesus Cristo, aquele que reina e vive. Pai, dê um abraço nessa senhora aqui, dê um abraço nessa senhora. Oh, glória, dê um abraço nela agora. Meu Deus do céu, aleluia. Mais alguém para receber a oração? Quem vai para casa abençoada aí? Oi. Terra, maravilhoso Deus, você vai ser diferente. Dá um abraço aqui. Espírito Santo de Deus, Pai, tu sabe que eu não faço nada de mim mesmo, porque eu não sou nada, sou pó e cinza. Mas a tua palavra vai dizer que a unção, ela quebra todo jugo, tudo aquilo que falaram que ele é. Oh Deus, o Senhor disse que não é. Pai, toma a vida dele, toma a vida do Wesley, Senhor. Sim, ó Pai, faz um pregador da tua palavra. Pai, aqui está, Senhor, diante dessa comunidade, um ex-drogado, um ex-prostituto, um ex-beberrão, Senhor. Mas Deus, o Senhor fez um vaso novo. O Senhor confundiu a terra, Senhor. Wesley,
Deus está dizendo para você esta noite: tu vais ser pregador da minha palavra. Quer o inferno dizer sim ou não, mas o Senhor já escreveu no céu: tu vais ser pregador da minha palavra. Pai Santo e Deus poderoso, toma a mente dele nas tuas mãos, Senhor. Aleluia, onde o inimigo tem visitado, Pai, oh glória, dizendo que não tem mais jeito, onde o inimigo tem dizendo, Pai, aleluia, colocado coisas nos ouvidos dele, Senhor. Pai, eu unjo os ouvidos dele, Senhor, que ele venha, meu Pai, está ouvindo, Pai, é o teu Espírito Santo. Pai, tu és o oleiro, aleluia, que pega, Senhor, o vaso, Senhor, e aleluia, e quebra, e faz, Deus, um vaso novo. Assim, Pai, como o Senhor fez comigo e com tantos outros aqui esta noite, com o nosso querido pastor Elmar, Senhor. Pai, faz ele um vaso novo, Senhor. Aquilo que o inferno decretou, Pai, aleluia, nós cancelamos agora, na autoridade do nome de Jesus Cristo, Pai. Pai Santo e Deus poderoso, toma a vida dele nas tuas mãos, Senhor, da cabeça à planta dos pés, Senhor. Todo espírito de morte, todo espírito maligno, meu Deus, que decretou a falência dele, Pai, nós decretamos vida, porque o Senhor diz na tua palavra, porque o Senhor veio para dar vida, e vida com abundância. Pai Santo, nós abençoamos a vida dele agora, Senhor. Visita a família, Pai. Visita o quarto, Pai, aquele espírito maligno que o Senhor me mostra agora. Eita Jesus, vai lá agora, Pai, envia um anjo agora naquele lugar. Intercede aí, povo de Deus. Terra, sim, Deus, visita lá nesse lugar agora, e arranca de lá agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Pai, se amaldiçoaram, nós abençoamos. Se disseram que não vai conseguir, nós dizemos que vai, porque foi comprado por preço de sangue. Nós abençoamos a vida dele agora, Senhor, e decretamos, Senhor, unge os pés dele aqui, meus irmãos. Termine aqui, pastor Rafael, unge os pés dele, pastor. Pai, firma os pés dele, Senhor. Aleluia, que o Senhor possa, Pai, direcionar ele através do teu Espírito à tua casa, aleluia, ao teu evangelho, porque vai pregar a minha palavra, diz o Senhor para ti. Pai Santo e Deus poderoso, nós abençoamos a tua vida, nós abençoamos a tua vida, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus Cristo. Mais uma vez, igreja, quem concorda com essa oração diz: aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Dê um abraço dele aqui. Dê um abraço dele aqui, meus irmãos. Oh, glórias. Vaso escolhido. Deus é contigo, meu amado. Louvado seja Deus. Aleluia. Vamos para casa, povo de Deus? Eu peço perdão aos moradores se nós esticamos um pouquinho o horário, mas tudo é para um bem maior. Aleluia. Eu agradeço ao nosso querido pastor Cláudio, que nos concedeu aqui esse espaço. Aleluia. Nosso apóstolo Jorge, que não pôde estar aqui com a gente. Aleluia. A palavra de Deus que nós temos que nos unir. Quando o povo de Deus ele se une, o inferno ele pede espaço. Bom, que cada um de nós continue orando um pelo outro. Amém? Vamos orar? Ô glórias, aquele que pode, fique de pé. Vamos orar. Vamos apresentar a nossa casa. Vamos continuar apresentando a nossa família, os casamentos aqui, e não podemos esquecer as nossas criancinhas. Vamos lá, ô glória, Santíssimo Deus e eterno e maravilhoso Pai que estás no céu, Pai Santo, Pai querido e Deus Todo-Poderoso, a tua palavra foi pregada aqui, Senhor, ô glória, onde foi lavrado a terra e foi plantada a boa semente que é a tua palavra, Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por cada irmão, por cada vizinho da direita, da esquerda, Senhor. Obrigado, Pai, por essas vidas que nos ouvem. Oh glória, ainda, Senhor, estão ali nos grilhões de Satanás, mas nós profetizamos, nós levantamos a nossa mão profética, Senhor, e profetizamos por cada vida aqui, aleluia, aonde nossa voz chega, Senhor, através desses equipamentos sonoros, Pai, eles serão grandes homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, pregadores da tua palavra. Oh glória, aonde muitos dizem que
não tem jeito, mas o Senhor, aleluia, pagou um alto preço. E o Senhor diz assim: eles valem o sangue derramado do meu filho, aleluia, na cruz do Calvário. Meu Deus poderoso e grande, altíssimo, nos despede em paz e segurança para nossos lares, Senhor, debaixo, Deus, de tuas potentes mãos. Nos dá, Deus, uma noite abençoada na tua presença. Aquilo, papai, que nós não conseguimos falar, que teu Santo Espírito continue ministrando em cada coração aqui essa noite, Pai. Eu não posso esquecer das nossas criancinhas, Pai. Sim, Deus, estão querendo tirar a inocência de nossas crianças, Senhor. Cobre elas, Senhor, dá sabedoria aos pais para conduzir elas, Senhor, no caminho do Senhor. Aleluia, assim como diz a tua palavra, Deus. Pai, toma elas, Senhor, quando for assistir um filme no YouTube, eu não sei, mas o Senhor tem me mostrado muita alma maligna para querer destruir a inocência de nossas crianças, Senhor. Paz, continua orando pela a vida dos teus filhos. Não deixe de interceder por eles por momento nenhum. Meus irmãos, é terrível o que eles estão tentando fazer. Unja as suas crianças. Não deixe de ungir, porque eles querem tirar a inocência de nossas crianças. Mas a igreja está orando, aleluia, intercedendo. Mas precisa que os pais estejam em vigilância. Lembra do texto bíblico que diz o quê? Vigiai e orai. Não é à toa isso que Jesus nos ensina. Então, Senhor, nos leve em paz e segurança para nossos lares, Senhor, debaixo de tuas potentes mãos. Nos dá, Deus, uma noite abençoada na tua presença. Que o Senhor possa, meu Deus, estar abençoando essa comunidade, a cada pessoa aqui essa noite que ouviu a tua palavra. Que essa palavra fique guardada em cada coração aqui essa noite. Isso é que nós te pedimos e já te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus. E a igreja que concorda comigo diz: vamos aplaudir a Ele. É para Ele a glória, o louvor, a majestade é para Jesus. Aplauda Ele, glorifica o nome dEle. Amém, povo de Deus? Coloca a mão na posição de receber. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos nós, não somente hoje, mas para todo sempre. A igreja diz, e aplaude a Ele mais uma vez. É para Ele a honra, a glória, o louvor e a majestade. Amém? Povo de Deus, tem aqui um caldo que as irmãs fizeram aqui com tanto carinho. Pode vir tomar, viu? Aleluia. Venham, glorificando o nome de Jesus. Está encerrado o evangelismo. Aleluia.